Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que nós estamos tendo, mais um dia poder meditar na sua palavra, poder pedir a Ele que nos dê a sabedoria, o entendimento, que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Como nós temos aprendido que a nossa grande missão é buscar ao Senhor cada dia, nos esforçarmos para andar em sua presença, então que hoje seja mais um dia desse de esforço e de desejo de nós alcançarmos a comunhão com o nosso Pai, vivermos na santidade com Ele. O capítulo 4 de 1 Coríntios vai nos falar sobre a diferença entre aquelas pessoas que dizem ser ministros de Cristo e aqueles que verdadeiramente são ministros de Cristo. Existem algumas características que eu gostaria que você e eu meditássemos nela para que pudéssemos compreender. Até porque, a partir da leitura do capítulo 4, você vai olhar para as pessoas não mais com um olhar natural, mas ao olhar para alguém, você vai buscar na pessoa que se diz ministro de Cristo as características do Evangelho, as características de Deus. E dependendo das características, você vai dizer, não, este aí não tem, este aí não alcança as características que, de fato, a Bíblia exige dos seus ministros. Então, esse será um capítulo interessante, porque Paulo começa a mostrar para a igreja de Corinto que ele era um apóstolo chamado por Deus. Só que a igreja de Corinto, ela tinha dificuldade, ela teve dificuldade em reconhecer o apostolado de Paulo. Por isso, Paulo vem trazendo, explicando quais são as características, quais são as credenciais de um apóstolo. E aí, eu quero ler com você, que vai fazer mais sentido nós lendo aqui. Diz assim, capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer dos seus dispenseiros que cada um seja fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestarás os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Que Paulo está dizendo, olha, não me importa ser julgado, também não quero julgar, não digo que eu seja o melhor, mas também não vou dizer que eu sou o pior, tá? Porque quem me julga é Deus, as minhas características, elas estão na presença de Deus. Agora, Deus requer que os seus dispenseiros, cada um se ache fiel. Se você diz, eu sou um ministro de Deus, eu sou um ministro de Cristo, aí você precisa mostrar fidelidade. E que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Porque você dizer que você é ministro de Cristo, você chegar para alguém e impor que você é um ministro de Cristo, ministro de Deus, é até muito fácil. Eu quero ver as pessoas considerar você como ministro de Cristo, considerar alguém como ministro de Cristo. Você dizer que é cristão é muito fácil. Eu quero ver as pessoas te chamar de cristão, as pessoas reconhecer e dizer que você é um cristão. É isso que Paulo está dizendo.
tá? E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios, nós fracos, e vós ilustres, e nós vios. Até este presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, não temos lugar certo para ficar. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque, diz aqui, porque ainda que tivéssemos 10.000 tutores, tá? 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais espirituais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, você pode ter muitos tutores, mas o pai espiritual são poucos, aqueles que se manifestam como pais espirituais das pessoas, tá? Você pode ter muita gente te ensinando, mas cuidado para você não estar num lugar ou num sentimento onde você não é filho, onde você não recebe o alimento de filho. Até porque Paulo disse, olha, temos muitos tutores, mas pais espirituais são poucos. E aqui Paulo está falando isso literalmente porque a igreja lá em Corinto até esse momento não aceitava que Paulo fosse um apóstolo, que Paulo pudesse estar ensinando, que Paulo pudesse estar cuidando da igreja. Até porque lá havia muitas pessoas de bens, pessoas com inteligência, os gregos, e demonstrava sabedoria, e Paulo não queria demonstrar essa sabedoria física, porque ele não gostaria que a fé das pessoas se apoiasse na sabedoria física das coisas. Por isso ele continua dizendo, admoesto, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino a cada igreja. Timóteo vai estar aí revelando para vocês a maneira como eu faço a obra, a maneira como eu ensino em cada igreja, em cada lugar que eu passo, em cada lugar que eu vou. Mas alguns andam ensoberbecidos, olha o que tinha lá, soberba, como se eu não houvera de ir ter convosco, pensando que o Paulo nunca vai chegar aqui, vamos fazer do jeito que nós achamos que tem que ser feito, porque Paulo, você acha que Paulo virá aqui um dia? Não, Paulo não virá aqui. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecereis não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas poder. Eu quero estar aí e ver essas pessoas que andam ensoberbecidas. Porque o reino de Deus, aí Paulo está dizendo, o reino de Deus, irmãos, não consiste
em palavras, mas em poder. E esse poder aqui, gente, que consiste o reino de Deus, não é o poder que muitos pensam que é o poder de curar, de fazer maravilhas. Não, é o poder de amar, né? Porque se você não ama, você não tem aliança com Deus. Que quereis? Que quereis? Paulo pergunta. Irei ter convosco, com vara ou com espírito de mansidão? Porque o poder aqui é o espírito de mansidão. Porque do jeito que a igreja de Corinto estava vivendo, era como se eles precisassem ser espancados, vamos assim dizer, né, com perdão da palavra, como se eles precisassem de apanhar. Vocês não estão entendendo, Paulo dizendo, vocês não estão vivendo a vida que era para vocês viver. Vocês estão ensoberbecidos, vocês estão fazendo o que não era para ser feito, vocês não reconhecem o meu apostolado, vocês estão completamente fora dos padrões daquilo que Deus planejou para vocês fazerem. Agora eu vou ter convosco. Alguns ficam até pensando que eu não irei. Estou demorando, mas eu irei ter com vocês. E quando eu for, eu posso fazer duas coisas. Eu posso levar vara ou posso levar um espírito de demonstração, um espírito de ensinamento para mostrar a vocês como são as coisas. Mas essa igreja aqui, por isso nós vamos ter vários problemas na igreja de Corinto. E uma das coisas é a soberba, a arrogância, tá? Mas não somente isso. Vocês vão ver mais para frente que, além do mais, eles tinham promiscuidade, eles tinham sensualidade, eles tinham liberalidade, eles tinham todos os tipos de orgias que eles praticavam, até mesmo dentro da igreja e até mesmo na família. Então nós vamos ter que abraçar um espírito de fé muito forte para nós entendermos aqui. O que Paulo aqui quis dizer no capítulo de número 4, o que eu posso pegar aqui como base para nós entendermos, primeiro, Deus requer que os seus ministros sejam fiéis. Deus requer que cada um de nós demonstremos espírito de fidelidade, de amor, de lealdade. Não importa você querer, eu quero fazer, não, você precisa ser primeiro. Não adianta você trazer as mãos cheias de obras que você fez para Deus, mas o coração está vazio. Vazio de amor, de consideração mútua, vazio de generosidade. É importante ter generosidade, ter amor, ter compaixão. É importante ter todas essas qualidades que faz do ser humano uma pessoa mais próxima de Deus. E o que faltava na igreja de Corinto era esse apoio. Eles não apoiaram Paulo, pelo menos aqui no começo, como um verdadeiro apóstolo, como alguém que Deus estava levantando. Não, eles não apoiaram Paulo como alguém que Deus estava levantando. Muito pelo contrário, eles acharam que Paulo fosse um impostor, que Paulo quisesse ganhar prestígio em cima deles. Infelizmente, era assim que a igreja de Corinto pensava. Mas Paulo, com jeitinho sábio, e aí eu aprendo muito com Paulo, porque tem hora que, se você não souber o que fazer, você chuta o balde, você joga a barraca no chão. Mas Paulo, com sabedoria, foi contornando. Disse Paulo: sofri algumas vezes, por amor de vós, eu sofri por causa do evangelho. Tive que trabalhar, tive que receber palavras ofensivas, eu sofri, passei tudo por causa do evangelho de Cristo. Então é isso também que nós devemos colocar no nosso coração. Sofrer por causa do evangelho, viver por causa do evangelho, fazer o nosso melhor para que o evangelho de Cristo seja engrandecido e chegue à vida das pessoas. E hoje o evangelho, ele é muito mais pregado através das nossas atitudes, sabia? O evangelho hoje é pregado através das nossas atitudes. Você prega o evangelho com a sua vida, a maneira como você vive, a maneira como você fala, a maneira como você se expõe, a maneira como você interage com as pessoas. Você está demonstrando o evangelho para elas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos. Muito obrigado pela certeza que o Senhor tem nos colocado no coração, certeza máxima de que o Senhor é Deus, conosco, fiel,
grandioso, soberano, Senhor dos céus e da terra. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, estamos aqui para dizer: ao teu nome seja toda a honra, ao teu nome seja toda a glória. Abençoa, meu Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus, e nos ensina a ser cada vez servos e servas do Senhor, preparados para toda boa obra, preparados para todo serviço na obra do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. No nome de Jesus Cristo, Pai, louvado seja o nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome. Muito obrigado. No nome de Jesus. Assim seja. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos ao capítulo 5. Capítulo 5 não é diferente, porque aí já tem outra coisa. É um capítulo pequeno, são 13 versículos, só que Paulo aqui vai tratar de uma coisa muito assim peculiar. Havia pecado dentro da igreja de Corinto. Você acredita? Então, aquelas pessoas que se colocavam como melhor que os outros, e soberbecendo, como se elas fossem os verdadeiros santarrões, como se fosse o mais santo que os outros, eram todos pecadores. Havia pecado dentro da igreja de Corinto. Nós vamos ver isso no capítulo 5. É melhor ser humilde e ser sincero do que ser soberbo e ser pecador. Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional.